Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom, eu fiz esse vídeo porque eu sei que provavelmente pode ser que você fique com dúvida quando você sair da aula das 3 tendências lá da teoria de Dow. E na minha humilde opinião, eu que sou humildão, eu acho que o segredo de tudo, tanto para quem quer ser mega avançado na análise gráfica, tanto para quem só quer usar a análise gráfica para bater a média do mercado ali, para conseguir escolher as ações com tranquilidade, ganhar dinheiro, né, e conseguir liberdade no longo prazo, que eu acho que é a ideia que eu prego aí para todo mundo. Para qualquer tipo de perfil, eu acho que teoria de Dow, cara, é a chave. Mas você entender ela mesmo, de verdade, entendeu? Não é isso aí que as pessoas pregam por aí, não. Todo mundo acha que conhece teoria de Dow. Qualquer carinha que, comprei um livrinho ali, tô lendo o livrinho. Pô, sei teoria de Dow já. Aí o cara passa para a próxima, né? E passa para a próxima, passa para a próxima. E ele nunca consegue, de fato, se desenvolver no mercado. Por quê? Porque ele deixou um problema lá atrás. Eu sempre falo que isso aconteceu comigo, pessoal, inclusive, tá? Eu já estava, assim, há algum tempo no mercado, já tinha resultados, tá? Então, eu já estava, assim, naquele estado de arrogância. Cara, arrogante, arrogante. E aí, eu fiz um treinamento, assim, que até hoje eu pontuo como divisor de águas, assim, na minha carreira, assim, como trader, como investidor. E eu só queria pegar a parte avançada desse treinamento, né? Era uma pessoa que eu admirava muito, por isso que eu fiz o treinamento. E eu falei, eu vou, tipo assim, vou ver só as partes de coisas que ele falar, que são mais avançadas, da técnica dele, né, propriamente dita. Só que aí, como eu já tinha pago, e como eu realmente queria ter uma vivência com aquela pessoa, eu assisti com ele os módulos, desde o módulo mais básico. Eu dei esse voto de humildade, é isso que eu falo para todo mundo. Dê esse voto de humildade, você que já viu. Você que não viu, você já está começando certo. Mas você que já viu, acha que já viu alguma coisa, assista essas aulas. E aí, o que acontece? Eu assisti as aulas com o cara desde o mais básico, lá ele explicando o que era uma ação, teoria de Dow, figuras gráficas, ponto figura. O cara foi desde lá do início e, cara, eu vi que eu não tinha aprendido direito essas coisas. Com os detalhes que ele me ensinou, com os insights que ele me deu, da forma que ele falou, tudo aquilo fez sentido para mim, que não tinha feito de maneira... porque eu tinha pego as coisas meio na internet, assim, meio lendo um livro aqui, meio... construí um Frankenstein daquilo na minha cabeça. Mas a forma com que ele me ensinou, aquelas coisas, aquele feijão com arroz ali do início, óbvio que depois teve coisas mais avançadas no curso, mas, cara, é engraçado, porque, assim, o que me trouxe mais resultado foi o feijão com arroz, que eu achava que sabia fazer, mas não sabia, entendeu? E o feijão com arroz bem feito, pessoal, ele é mais eficiente do que qualquer técnica avançada. Porque o cara aprende o feijão com arroz meia boca, o cara que aprendeu feijão com arroz meia boca, ele vai aprender depois um avançado meia boca e ele vai ser um trader meia boca, um investidor meia boca. Agora o cara que fica ali no simples, simplifica a coisa, entendeu? E foca ali em ser expert naqueles conceitos básicos e tal, domina aquilo, ele tem chance de ter resultados muito bons. Isso, inclusive, estou falando aqui de gráfico e tal, mas serve também para o buy and hold, por exemplo. O maior holder do Brasil hoje, acredito que seja o Baster, né? Um cara que tem um conhecimento, assim, é um dos caras que mais tem conhecimento aqui no mercado brasileiro, um cara muito top, assim, de conhecimento. E vai trocar uma ideia com ele. Se ele acha que você tem que olhar 1000 múltiplos e fazer uma análise mega complexa e tal, não. Ele é um dos caras que prega que a tua análise ela tem que ser o mais simples possível. Ele fala, o foco tem que ser no teu trabalho, em você ganhar dinheiro e tal. Isso aqui tem que tomar pouco tempo, porque o simples é o que dá resultado no longo prazo, entendeu? E aí você pega, ele segue muito a filosofia do Peter Lynch, aí você pega o Peter Lynch também, que é um gestor de fundo americano que bateu o mercado durante décadas, um cara muito respeitado assim, em Wall Street. Não é só Warren Buffett que tem nos Estados Unidos, tá, pessoal? Peter Lynch também é um grande nome. E ele também é um dos caras que defende isso, tá? Isso na filosofia deles ali, de investimentos de longo prazo. Ele defende, cara, menos esforço, mais resultado, né? Eu não estou defendendo menos esforço. Aqui a gente vai ter bastante esforço, tá? Mas o que eu estou defendendo é que você não precisa ficar a cada momento, que nem eu fui assim também, eu vou procurar uma técnica mega avançada, que isso aqui tá simples demais. Não. Você precisa
botar todo esforço e empenho em fazer um feijão com arroz bem feito. E depois, se você quiser, ali você aprende uma coisa mais avançada. Mas às vezes a gente vai buscar coisas avançadas porque a gente não acredita que o simples dá resultado. Porque, é tão simples. Eu já fiquei com vergonha de ganhar dinheiro com uma coisa que eu estava fazendo que era muito simples. E é assim, cara. Então, sem mais delongas, senhores, essa introdução longa, como de costume, vamos para o gráfico para a gente reforçar aqui os conceitos das 3 tendências, tá? Que eu sei que provavelmente você ficou com dúvida. Pessoal, quando eu aprendi teoria de Dow, eu aprendi de maneira bem simples, que já funciona, já é um conceito que, mesmo apresentado de maneira muito simplória, ele já te ajuda. Porém, eu fiquei com vários buracos na minha cabeça, tá? E vocês vão entender por que ao longo dessa aula, mas a minha principal dificuldade era eu fazia meus desenhos de topos e fundos, né? Eu ia fazendo lá topos e fundos, só que às vezes falhava, né? Às vezes a tendência parecia que revertia, porque tinha furado algum fundo que não podia furar, aí depois voltava a subir, e aí eu achava que ficava meio subjetivo a teoria de Dow, achava que era subjetivo. Eu falava, que fundo que eu considero, que topo que eu considero, eu não sabia isso. Que topo que eu considero, que fundo que eu considero, e aí ficava uma coisa meio subjetiva, e aí eu encontrei uma pessoa que me ensinou uma forma de deixar isso menos subjetivo, então ele contava um mínimo de candles, né, um mínimo dessas barrinhas entre um fundo e outro. O que é um fundo e outro? Um fundo é isso aqui, então entre isso aqui e entre isso aqui, né, para isso aqui ser uma perna, né, para eu desenhar, para eu fazer esse desenho aqui, ó, para eu considerar isso uma onda, eu teria que ter um mínimo de candles aí. Porque senão, se não tivesse esse mínimo de candles, a gente pulava uma perfuração e contava a próxima. Tá? Então, eu aprendi essa forma de fazer isso lá atrás e funcionou para mim, de certa maneira funciona. Porém, quando eu fui estudar a teoria de Dow a fundo, eu vi que o próprio Dow, cara, já te dá todas as respostas e a coisa fica muito mais objetiva, entendeu? E nada é descartado. Tudo que tá aqui na tela, faz sentido. Tá? A teoria de Dow ela aproveita tudo que você está vendo aí. E eu vou te mostrar como. Por quê? Por causa das 3 tendências. Tá? Então, você vai ver, por exemplo, fulaninho pode estar olhando um topo e um fundo que você está olhando o outro. Você pulou na tua contagem. Quer dizer que ele está certo e você está errado? Não. Mas, às vezes, você pode estar olhando para uma tendência primária, por exemplo, e por isso que você está desconsiderando topinhos e fundos ali, você está considerando os principais, e ele está considerando os terciários e secundários, ele está considerando todas as movimentações ali no meio do caminho. Ele está errado? Não. Aqui vai ser uma questão de alinhamento de objetivo. Tá? Você quer o quê? Você quer fazer um swing trade? Você quer analisar o preço numa movimentação mais rápida? Você quer fazer uma operação que vai durar ali poucas semanas, no máximo um mês? Ou você quer ficar o máximo possível nessa tendência? Entendeu? Então, você que vai responder essa pergunta para você saber que tipo de zigue-zague, que tipo de onda você vai considerar. Tá? Então, sem mais delongas, que eu sempre falo que eu vou fazer a coisa simplificada, mas eu gosto de explicar a mais. Mas não tem problema, tá? Não tem problema. Então, pessoal, temos um gráfico aqui, certo? Temos um gráfico aqui, beleza? Todo mundo está vendo? Show. Seguinte, vou começar desenhando a teoria de Dow nesse gráfico aqui, tá? E aí pode ser que você consiga me acompanhar, pode ser que você fique meio confuso, mas só acompanhe o que eu estou fazendo, que eu vou respondendo as suas dúvidas ao longo da aula. E você vai entender como isso aqui vai ficar claro, tá bom? Então, vamos lá. Na teoria de Dow, só relembrando a vocês, eu falei que existe tendência primária, tendência secundária e tendência terciária, tá bom? E o segredo para você não ter muita dúvida na teoria de Dow é você entender realmente que existem 3 tendências. Então, você pode estar olhando por um tipo de zigue-zague, né? E o teu amigo pode estar olhando para outro tipo de zigue-zague. Ele pode estar considerando, enquanto enquanto teu amigo está fazendo isso daqui, pode ser que você esteja fazendo isso daqui. Você está errado? Ele está errado? Não, os dois estão certos. Só que você está olhando um zigue-zague de movimento secundário, uma tendência secundária, e ele está olhando
os menores, eu estou olhando ali de uma tendência terciária. E eu expliquei para vocês, inclusive na aula das 3 tendências, que para a gente identificar tendência primária, secundária e terciária, fica mais fácil você usar um tempo gráfico menor para observar a terciária, porque a gente vai ver mais marolinhas. Tendência terciária são as marolas, lembra? Fazendo analogia com a onda. Então, tendência terciária seriam as marolinhas. Usar um tempo gráfico maior, como um gráfico semanal aqui, ó. Cada quadradinho, cada candle vai ser uma semana. Então, a gente considerar o gráfico semanal para observar as tendências secundárias, ou seja, que seriam as ondas, né, ali, tal. E usar o gráfico mensal para observar, né, o zigue-zague maior, né, a tendência primária, né, que seriam aí as grandes ondas aí do oceano, tal. Então seria uma coisa maior ainda, entendeu? Como eu falei, tem um grau de importância aí entre terciária, secundária e primária, o nome já diz, né? Então, a forma mais fácil de você identificar isso, por exemplo, é você observando um zigue-zague no gráfico mensal, né? Você observar que esse número de zigue-zagues ele vai mudar quando a gente usa o gráfico semanal, tá? E esse número de zigue-zagues vai ficar ainda maior quando a gente usa o gráfico diário. Deixa eu pegar o mesmo ponto, ó, o gráfico diário agora. Esse número de zigue-zagues vai ficar ainda maior quando a gente utilizar o gráfico diário. Que a gente consegue ver todas as marolinhas. Obviamente, pessoal, que eu vou considerar todos os zigue-zagues, todas as perfurações visuais que eu perceber. Tá? É obviamente que às vezes tem um candle para baixo e eu não estou identificando visualmente aquilo como um zigue-zague, como uma perfuração, eu não vou considerar, entendeu? Então é bem simples, pessoal, tá? Não precisa, para ser simples da maneira que eu estou falando aqui. Se visualmente, você está olhando o gráfico diário, você viu uma subida e uma descida, e você visualmente quer considerar ela, você considera. É simples assim. Porque lá na teoria, uma coisa que eu não trouxe para vocês, porque eu acho que é muito relativo à época que o Magui escreveu, lá o livro e tal, e que o Charles Dow também escreveu a teoria dele, o mercado mudou, em questão de, isso vai acontecer em tantos dias, esse padrão vai durar tantas semanas. Isso mudou muito, tá, no nosso mercado. Então, essas são as únicas coisas que eu não considero, tá? Essa validação exata do tempo que eles colocam, tá? Mas a ideia se mantém. Na tendência terciária, normalmente, ela vai durar, isso falando de swing trade, position trade, ela vai durar ali algumas semanas, no máximo, assim, entendeu? Normalmente vai ser uma tendência ali de uma semana, entendeu? Então, para fazer cada onda, cada movimento, entendeu? As tendências secundárias, elas já vão demorar ali alguns meses, talvez, né? De semanas a meses, né? Já a tendência primária, ela pode levar de alguns bons meses até anos, tá? Então, essa seria a diferença temporal entre elas, tá? Mas visualmente a gente consegue ver isso também, né? Através de grupos maiores de candles, né? Cada candle desse aqui é um dia, então grupo maior de dias sendo considerado, né? Para um grupo menor de dias considerado. Aqui a gente deu um intervalo maior para considerar as perfurações, né? E aí a gente conseguiu. Isso é uma coisa intuitiva, com o tempo vocês vão criando e desenvolvendo para vocês. Teve até uma aqui que eu desconsiderei, mas eu não desconsideraria não. Deixa eu botar de novo aqui. Pronto. Beleza. Então aqui eu tenho a tendência secundária. Isso é uma coisa interessante, porque vocês podem perceber que ao mesmo tempo que eu tinha perdido um fundo naquela primeira análise que eu fiz ali, considerando a tendência terciária, aqui eu praticamente fiquei na tendência secundária de alta a todo momento, né? Então, aqui quase aconteceu uma perfuração, mas não aconteceu. E aqui em cima, somente, que a gente começou a ter um movimento de uma secundária de baixa, tá?
Então, por aqui, a gente começou a ter uma secundária de baixa, aí no Ibovespa. Beleza? Mais ali para cima. Mas esse movimento todo aqui para trás, mesmo a terciária tendo entrado em baixa, se a gente considerasse as perfurações de ondas na tendência secundária, elas não teriam acontecido. E na tendência primária, Bruno? A tendência primária seria um agrupamento ainda maior, tá? Então, eu teria que considerar um intervalo ainda maior, né? Então, provavelmente, eu teria muito poucos movimentos. Então, vamos lá. Eu consideraria, por exemplo, deixa eu trocar a cor para não ficar confuso. Eu consideraria essa pernada versus essa perfuração maior, né? Então, o movimento zigue-zague considerado seria esse aqui, tá bom? Ou seja, na tendência primária, em nenhum momento a característica de tendência de alta foi perdida. Então, a gente viu aí por que é importante a gente saber as forças do mercado. Na tendência terciária, em um dado momento ali, ela entrou de baixa, a tendência secundária quase reverteu, mas não reverteu, ou seja, ela se enfraqueceu bastante, e a tendência primária, a todo momento, continuou de alta. Por que isso aqui é importante você saber? E eu vou te mostrar algumas coisas que vai deixar isso aqui mais claro ainda. Porque quando a gente está fazendo uma operação, vocês viram que eu falei bastante de stop e tudo mais, e uma das formas mais simples da gente definir um stop, uma das formas mais clássicas e eficientes, é a teoria de Dow. Tá? Então, se você está fazendo uma operação de compra, é porque você acredita em uma tendência de alta. Né? Então, obviamente, se houver uma perfuração, né, de um fundo numa tendência de alta, essa tua premissa ela perde a probabilidade, né, de você estar numa tendência de alta. Então, por exemplo, se eu tivesse querendo fazer um position trade, né, uma posição muito longa observando o gráfico, o meu stop técnico, que a gente chama, deveria estar embaixo de cada fundo desse. Tá? Então, vamos supor que eu tivesse me posicionado, por exemplo, por aqui, tá? Onde está essa linha verde, tá? Ali no... Eu não vou explicar isso em pontos agora, porque vocês não vão entender isso, muitos de vocês. Mas a gente está aqui no... O índice Bovespa, ele se movimenta em pontos, tá? Ele não é igual, por exemplo, Petrobras, Vale, né? Que tem o valor da ação. Ah, foi de R$23 para 24. Não, o índice Bovespa ele é pontos, tá? Então, ele saiu aqui, ó. Ele saiu aqui dos... Deixa eu marcar para vocês. Ele saiu dos 80... Vamos supor que você tivesse comprado aqui no 84.097, tá? E ele foi aqui até os 124.356, tá? Ou seja, foi um aumento aí de 45%, tá? Mais de 45% de valorização. O que acontece? Em nenhum desses momentos, se você estivesse investindo ou operando aqui, fazendo um trade mais longo, considerando as tendências primárias, ou seja, você quer ficar muito tempo posicionado, em nenhum momento você teria sido estopado. O que é ser estopado? É você sair da operação quando a tua premissa morre, para proteger o teu capital. Então, por exemplo, se eu tivesse fazendo um swing trade, por exemplo, eu teria entrado aqui, nesse ponto, tá? Ali, eu teria entrado nesse ponto aqui. O meu stop, minha trava de proteção, seria se o preço viesse abaixo desse ponto aqui, ó, tá? Ou abaixo desse fundinho aqui. A gente sempre vai colocar o nosso stop abaixo de algum fundo anterior confirmado, tá? Esse é o stop técnico mais confiável. Então, eu poderia ir subindo esse meu stop, poderia ir protegendo a minha operação no ganho a cada zigue-zague para cima que o preço fosse fazendo. Ou seja, ele veio abaixo de algum ponto e esse topo foi superado, eu posso subir meu stop. Tá? Ele veio abaixo desse ponto e esse topo foi superado, eu posso subir meu stop. Tá? Ele veio abaixo de um ponto e esse topo foi superado, eu posso subir o meu stop. Então, aqui, a gente teria sido estopado com lucro, tá? A gente teria saído dessa operação com lucro, porque a nossa premissa teria perdido a probabilidade porque um fundo foi rompido. Isso para um swing trade que a gente quer ficar menos tempo posicionado. Tá? Então, a gente vai subindo o nosso stop a cada fundo que vai sendo formado acima da gente e vai ter um dado momento que não tem como a gente perder mais. Mesmo que o nosso stop seja atingido, nossa trava de proteção, ele foi atingido em zona de lucro. Ou seja, você comprou aqui, daqui para baixo ia ser prejuízo, né? Ia ser stop loss, só que dessa linha que você comprou para cima é tudo lucro. Tá? Então, qualquer ponto aqui que você seja estopado, você está no lucro.
vou botar aqui no verde, você está no lucro. Só que, obviamente, você não quer ser estopado, porque quanto mais o preço andar para cima, mais dinheiro você pode ganhar. Só que o que pode acontecer, isso acontece muitas vezes, para as pessoas que não utilizam stop. O preço pode fazer uma movimentação muito alta, tá? Eu já vi 90% voltar na minha cara, tá? Eu já vi 90% andar a meu favor, depois voltar e eu sair no 0 a 0 sem dinheiro nenhum. Imagina a sensação. É pior do que perder dinheiro isso. Você vê o teu dinheiro valorizar 90% e você não ficar com nada. A gente que é trader, a gente não passa isso. Por quê? Porque você vai subindo ali o teu stop, tal. E aí, mesmo que volte tudo na cara depois, você protegeu lá em cima uma parte dos seus lucros, tá? Então, o stop ele serve tanto para proteger, né, para ser uma trava de perda, proteger sua operação, proteger o seu dinheiro, caso a operação dê errado, tanto para proteger o seu dinheiro em um movimento, né, em um cenário de lucros também, tá bom? Então, vamos lá. Então, para quem está olhando ali as tendências terciárias, teria sido estopado com lucro e tudo mais, ou seja, o dinheiro teria no bolso. Mas para quem tem mais estômago, aguenta ficar mais tempo, com a operação se desenrolando ali, não está nem aí, só quer ver o dinheiro crescer no longo prazo, esse cara teria considerado a tendência primária. Tá? E na tendência primária, a gente viu que a gente tinha esse fundo aqui, e não aconteceu uma perfuração em nenhum desses fundos. Então, por exemplo, se eu tivesse entrado nessa ação aqui por baixo, por exemplo, por algum motivo, algum padrão que a gente viu aqui, que vocês vão aprender, uma linha de tendência que foi tocada aqui, tá vendo que tem uma linhazinha que bateu mais de uma vez? Você comprou aqui, não sei, vamos supor que você comprou por qualquer motivo que seja aqui, tá? Nesse ponto aqui, mesmo com essa perfuração aqui, que muita gente deve ter saído aqui, como você estava, aí que entra a expectativa. Sua expectativa era acompanhar a tendência primária de alta. Então, muita gente se desesperou com essa queda aqui, que demorou um tempo, tá? Demorou um bom tempo aqui, ficou quase o ano inteiro caindo aqui, alguns meses caindo, metade do ano caindo. Algumas pessoas teriam se preocupado, mas você falaria, cara, tô de boa. Meu stop já está aqui na zona de lucro e tal. E aí o que acontece? O preço superou, obviamente, ele não perdeu sua característica de alta em nenhum momento, nesse ponto de baixo até aqui em cima. Você subiu tecnicamente seu stop para cá, tá? Então, mesmo que o preço vá abaixo agora, você já está numa super zona de lucro técnica, tá? Em qualquer momento, pessoal, vocês vão ver que tem várias maneiras de definir stop. Então, o cara pode definir stop por estatística de esse ativo não costuma voltar mais de 10% contra. Então, o cara 10% a favor, o cara vai subindo um stop. Tem várias formas, tá? A forma mais clássica, a que mais funciona, é sempre abaixo de algum topo ou fundo, tá? E aí você pode considerar qualquer topo e fundo, ou, né, você pode se entender melhor e falar, o que eu estou fazendo é um position trade, então eu vou considerar tendências mais importantes, tá? Vou considerar tendências secundárias para cima, né? E aí você vai subir no teu stop, tá bom? Então, pessoal, vocês viram de por que é importante vocês entenderem as três tendências, tá? Porque você vai ver que a todo momento o mercado ele pode estar de alta numa tendência menor, mas ele pode ainda estar, o mercado ele pode estar de baixa numa tendência menor, mas aí se você estiver com dúvida, se você estiver com preocupação, você pode observar o mercado em uma tendência maior, tá bom? Em uma tendência maior, aqui acho que ficaria mais claro. Então você pode, por exemplo, aqui, ó, o preço está caindo agora, né? Ó, o preço está caindo, né? E pode ser que ele caia, cara, sem perder a característica de um mercado, né? Porque aqui a gente tem um fundo muito importante, então pode ser que ele, por exemplo, caia até aqui. Mas se daqui ele voltar a subir, ele não perdeu a característica primária dele de alta, tá? Então tem que ficar só ligado nisso. Se eu tivesse por um swing trade, você já teria que ter saído aí, tá? Você teria que ter saído aí, porque os vendedores estão dominando já no swing trade. Se você tivesse com um position, né, uma operação de gráfico mais longo, gráfico mensal e tal, você ainda estaria aqui com tranquilidade, entendeu? E com proteção. Se você tivesse para um swing mais curtinho, para uma operação mais curta, você já teria saído há muito tempo sem perder dinheiro. Porque, movimentação, né, aconteceram várias movimentações aqui e tal, e aqui ela já perdeu a característica, já aconteceu uma perfuração aqui em cima. Então,
toda essa queda aqui você não teria pego mais contra você. Então, é sempre uma questão de expectativa. Bom, mostrei isso para vocês para provar que dá para você enxergar tudo em um único gráfico. Porém, como eu expliquei para vocês, fica muito mais simples a gente entender tendência primária, secundária, terciária, a gente subindo o tempo gráfico. Então, por exemplo, a gente consegue ver várias marolinhas aqui no gráfico diário. Se eu jogar para o gráfico semanal, você vai ver que as pernas ficam bem mais retas. Então, fica bem mais fácil de fazer aquela análise, né, das pernas, tá vendo? Aqui, sem muito esforço, sem demorar muito tempo, eu já consegui definir de maneira tranquila, tá, a tendência secundária, tá bom? Só porque eu subi o tempo gráfico. Então, as pernas elas vão agrupando um número de candles maior. Então, na tendência, ali no diário, eu consigo ver mais marolinhas, né? Então, estou vendo as tendências terciárias. Quero contabilizar as tendências secundárias, poderia fazer no diário, mas se eu jogo para o semanal fica mais fácil, tá vendo? De maneira muito mais rápida e muito mais assertiva, eu consegui aqui fazer a minha contagem de ondas, tá? E vocês podem ver aqui, ó, a gente não perdeu, não teve perfuração de fundo na tendência secundária também, tá? E para a tendência primária, eu subiria esse gráfico aqui para um gráfico mensal. Então, OM de gráfico mensal, eu subiria aqui para o gráfico mensal e é isso, tá? Então, aqui, ó, gráfico mensal. Olha o número de movimentações que eu tenho no gráfico mensal. Tá vendo? A coisa fica muito mais objetiva, entendeu? Ah, e será que bate a análise que eu faço no gráfico diário, ali das contagens de ondas, com os tempos gráficos maiores? Será que bate? Vamos ver agora, que eu já tinha feito esse estudinho aqui antes da gente começar. Pessoal, eu tinha feito esse estudo aqui antes da gente começar. Vocês estão vendo? Onde vocês podem ver que as linhas amarelas são as tendências terciárias. Então, a gente está no gráfico diário. Eu considerei quase todas as perfurações que eu vi. Óbvio que tem coisa também que você um candle para baixo também. Às vezes, tu não vai considerar. Mas quase todas as ondinhas visuais que eu consegui ver no gráfico diário, eu considerei. Então, é isso de amarelo aqui. Então, seria a tendência terciária. Como aqui ela está de alta, ficou de baixa em algum momento, depois voltou a ficar de alta, ficou de baixa de novo. Tendência terciária. As ondas vermelhas, tá? Seriam a tendência secundária. Então, eu pego um agrupamento maior, eu deixo o intervalo de tempo maior de candles, né? E para considerar as perfurações. Então, eu espero mais candles se formar para considerar uma perfuração. Espero o maior número de candles se formar, né? De um agrupamento maior para considerar uma perfuração. E assim por diante, tá? E por fim, né? Aqui a gente vê esse azul aqui como representando a tendência primária, né? Que a gente vê muito menos movimentos. É um agrupamento muito ainda mais resumido. A gente acumula, né? Muito mais trabalho de preço para a gente considerar essas perfurações. Se você for olhar, vamos ver se bate com o semanal. Ó. Bate, mesmo eu tendo olhado no diário, bate exatamente com o semanal. Né? E se eu jogar para o mensal, essa linha azul vai bater exatamente. Ó. Subiu, fez um pullback, subiu. É basicamente isso que aconteceu no mensal. Então, você consegue ver de maneira muito rápida e muito fácil as três tendências subindo o tempo gráfico. Tá? Mas é interessante que você entenda, como eu expliquei aqui, que quase não tem gente que explica dessa maneira, que se você olhar o gráfico diário, né, você consegue olhar tudo no gráfico diário. A tendência secundária, a tendência primária, a tendência terciária, e por isso que muita gente se confunde, tá? Muita gente fica perdida. Ah, mas perdeu uma perfuração aqui. Eu tenho certeza que você não vai ficar mais confuso agora, porque você vai entender que em algum momento, beleza, estou numa tendência de baixa. Mas é a terciária. Você sabe que você vai ver a secundária, vai ver qual é o estado dela, né? Vai ver a primária, vai ver qual é o estado dela. Isso é muito importante para a gente definir os nossos stops, tá? E definir se uma empresa está em tendência de alta ou de baixa, tá? E se a empresa não estiver conseguindo romper nem topos nem fundos, estiver fazendo um movimento meio bêbado, meio esquisito, provavelmente a gente está numa tendência lateral. O mercado ele pode fazer três coisas. Ele pode estar em tendência de alta, de baixa ou lateral, tá bom? Então, essa é a aula de reforço de teoria de Dow. Eu espero que vocês tenham entendido melhor aí, ou não sei se eu confundi mais vocês, tá? Mas as três tendências são muito importantes, tá bom? Então, espero que você tenha entendido essa aula.
E é isso, tá bom? Treine, pratique, olhe essa imagem, pratique no gráfico de vocês, tenho certeza que vai dar tudo certo, tá bom? Até a próxima aula, espero vocês.